Pacificador ganhou muita notoriedade nos últimos anos com os lançamentos de O Esquadrão Suicida e também da sua série própria. Mas vocês conhecem a história de como ele foi criado? Vamos embarcar hoje em uma jornada no qual eu vou contar para vocês sobre a origem desse anti-herói e como ele chegou na DC. Então se ajeitem aí e vamos conhecer a história por trás de Pacificador. Peacemaker. What a joke. Vamos começar, obviamente, do começo. Como eu bem disse, o personagem não pertenceu sempre a DC Comics. Isso porque sua criação foi feita em novembro de 1966 na Charlton Comics, pelo escritor Joe Dill, que criou também personagens como Capitão Átomo e também o Judomaster. Juntamente com ele, nós também tivemos o artista Pat Boyette na criação desse personagem. Sua primeira aparição foi na revista Fighting 5, número 40, que era uma história que tinha apenas 8 páginas. Ele voltaria a aparecer em mais algumas edições entre 67 e também 68, mas depois ficaria sumido por 2 décadas. Inclusive, em 67 ele recebeu a sua primeira revista própria, né? A primeira revista chamada Peacemaker. E o que não pode ficar sumido é o seu like. Veja esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, senta o dedo no like. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder muitos vídeos bacanudos desse formato e de muitos outros formatos legais. A sua primeira origem, ela é muito diferente do que nós temos na série atual do Pacificador e também do que vem sendo o tom desse personagem nos últimos anos, nos últimos 30 anos, né, na verdade. Mais de 30, 40? A década de 80 foi há 40 anos atrás. Galera. Isso porque Christopher Smith, o Pacificador, era de fato um pacifista, um diplomata que tentava alcançar a paz por maneiras pacíficas e não violentas, que é algo que nós vemos bastante no personagem mais recente. E a violência, ela tá muito atrelada a esse personagem do Peacemaker dos últimos 40 anos, mas que também já estava inserida de certa forma nessa origem aqui criada pela Charlton. O que eu acho muito interessante de pontuar, porque eu gosto bastante quando um escritor pega um personagem e dá uma roupagem um pouco diferente pra ele. Cria algo em cima desse personagem, algo que seja realmente novo. Eu acho que isso pode muitas vezes salvar alguns personagens que foram esquecidos no passado, com você levando ele para uma nova audiência através de uma nova abordagem. Mas mesmo essa dualidade de um personagem que quer manter as coisas pacíficas, mas que vai utilizar meios ali que não são nada pacíficos, já existia na época da origem desse personagem. Isso porque o Christopher Smith, né, o Pacificador, era constantemente mandado para zonas de guerra para costurar acordos e selar a paz. Porém, em uma das suas histórias, ele vai para um país fictício da América do Sul. Esse país tinha sido devastado por conta da guerra e ele também vai descobrir que um dos principais articuladores de todo o desastre que está acontecendo nesse país é um famoso traficante de armas. Ele percebe que ele não vai conseguir utilizar meios pacíficos e de diálogos ali para resolver essa situação, então ele vai vestir o seu traje de pacificador, que vale lembrar, na época já existia esse capacete bem excêntrico e também aquela mochila jato ali que faz ele dar vários voos, né? Ele vai utilizar então o codinome de Peacemaker para conseguir resolver a situação utilizando a força. Então nós vamos ver algo que é presente nesse personagem até hoje, que é como em alguns momentos ele deixa o caminho da paz para conseguir alcançar uma paz ainda maior, com muitas aspas. E isso realmente é algo muito presente no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, no qual ele faz o diabo na Terra, mas ele acredita que ele tá fazendo isso pelo bem e pela paz, criando realmente essa dualidade que é muito interessante desse personagem e que também cria diversos momentos cômicos ali no filme do James Gunn, né? Bom, como eu disse, o Pacificador, ele apareceu poucas vezes ali na revista Charlton. Ele tem a sua última aparição ali em 1968. A própria editora não conseguiu se manter no mercado e acabou encerrando as atividades em 1983, e os personagens dela passaram para a DC Comics. A DC comprou os personagens da Charlton Comics. Mesmo tendo adquirido os personagens em 83, a DC só os colocaria em uma história ali do seu selo em 1985/86 ali, com Crise nas Infinitas Terras. Mas
Mas antes de contar como ele foi inserido nesse contexto da DC Comics, com personagens já estabelecidos como Superman, Batman e muitos outros, eu quero falar um pouco aqui, quero contar uma curiosidade que é bem interessante sobre o Pacificador e também sobre o Watchman. Isso mesmo, essas duas coisas estão ligadas de certa forma. Isso porque o Pacificador quase fez parte da famosa história de Alan Moore e David Gibbons. Antes de fazerem suas estreias na DC Comics, os personagens da Charlton estavam meio que jogados ali na editora. Então houve um início de negociação do Moore e do Gibbons para fazerem uma história desses personagens com o título de Vejam Só Quem Matou o Pacificador. Seria uma história de mistério no qual teríamos a investigação da morte de Christopher Smith. Porém, a DC queria preservar esses personagens que tinham acabado de adquirir e disse para o Moore e para o Gibbons para criarem personagens próprios para a sua história. E isso é muito interessante porque a gente consegue ver algumas referências, né? A gente consegue ver algumas coisas ali que parecem personagens de Watchmen, mas também a gente consegue ver eles em personagens da Charlton. Por exemplo, o Pacificador ganhou uma roupagem nova ali com um humor ainda mais sombrio e deu origem ao comediante, que é de fato quem morre no começo da história de Watchmen. Se eu não me engano, é o comediante. Tenho quase certeza que é o comediante. Na verdade, eu tenho certeza que é o comediante, eu só não lembro se é no começo da história, mas eu acho que é sim. E nós teríamos outro personagem que também ganhou alguma relevância recentemente ali, uma relevância ainda maior. É um personagem que, ele, na minha visão, ele era maior do que o Pacificador, mas ele ganhou ainda mais visibilidade por conta do seu filme, que é o Besouro Azul. Ele também era um personagem da Charlton. Ele então ganha algumas alterações, ele também ganha ali uma coisa mais Batman e aí se torna no personagem Coruja. E vocês sabiam dessa? Pô, se vocês não sabiam, deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. Bom, como eu havia pontuado, o personagem foi adquirido pela DC em 83, porém a brecha para inserir o Pacificador e outros personagens da Charlton no seu universo veio com a crise nas Infinitas Terras, no qual esses personagens da antiga editora falida pertenciam a uma terra diferente dos outros personagens, a Terra 4. E após o fim da crise das Infinitas Terras, é a chance dele ganhar uma nova história de origem, agora nas mãos da DC Comics. É então que em 1988 é lançada a minissérie Peacemaker, escrita por Paul Kuppenberg e ilustrada pelo Todd Smith. Nós já vamos ter uma origem que se aproxima um pouco mais da que nós conhecemos através das séries e também ali do filme do Esquadrão Suicida. Nessa história, o Christopher ele é filho de uma estadunidense com um comandante na de campo de concentração. Esse merdão do pai dele era rígido até demais, valorizando o poder acima de tudo. Esse maldito vai tirar a sua própria vida ali na frente do seu filho de 5 anos e vai traumatizá-lo pelo resto da vida. E realmente ele vai ficar bem traumatizado porque mesmo depois de adulto ele vai ouvir uma voz na cabeça dele ali que é o pai dele. Importante de pontuar que nessa história de origem ele vai passar por um programa secreto antiterrorista dos Estados Unidos chamado Projeto Pacificador, no qual eventualmente ele vai ser libertado e assim ele vai se tornar o Pacificador como nós conhecemos, até como uma forma de tentar pagar pelos seus pecados por ter matado muita gente, acreditando que assim as vozes, não apenas a voz do seu pai, mas todas as vozes das pessoas que ele matou e que fica na cabeça dele, uma hora vão parar de atormentá-lo conforme ele vai buscando a paz e conforme ele realmente encontre a paz. Só que ele vai fazer isso de maneiras nada pacíficas, né? Ele vai realmente matar geral. Mas o que eu acho que poucas pessoas sabem é que o codinome de Pacificador passou por outras 2 pessoas além do Christopher Smith, mas que não fizeram tanto sucesso, assim como de certa forma o personagem inicial também nunca fez muito sucesso até o filme do Esquadrão Suicida, né? Eu nem sabia que existia o Pacificador até o Esquadrão Suicida. O segundo Pacificador apareceu pouquíssimas vezes, em apenas 3 histórias. O segundo Pacificador nunca teve seu rosto e seu nome revelados, mas era um aventureiro em um uniforme que muito se assemelhava ao uniforme do Christopher Smith, e ele atuou em algumas missões com um grupo de super seres ali que estavam a serviço da ONU. Já o terceiro Pacificador teve mais destaque do que o segundo. Ele foi criado em 99, que é o ano que eu nasci, pelo Bob Layton e pelo Dick Giordano. Ele apareceu em 11 histórias, tendo um uniforme diferente do Christopher Smith, em vermelho com detalhes dourados, bem bonito, né? Seu nome
nome era Mitchell Black, um médico pulmonar que perdeu a sua licença para praticar medicina após uma cirurgia mal sucedida, uma cirurgia bem arriscada que ele tentou fazer e acabou matando um jovem. Ele então é recrutado pelo Projeto Pacificador, que ficava em Genebra, né? E ele recebe um cargo de alta importância. Essa organização que o recrutou fornecia pacificadores para nações problemáticas ao redor do globo. O Mitchell também se juntou ao LOL, que foi uma equipe de super-heróis formados após o desaparecimento da Liga da Justiça. Vale lembrar que tudo isso aconteceu na chamada Nova Era, que é a realidade principal criada após os eventos da Crise das Infinitas Terras. O Pacificador teve algumas histórias solos, como Peacemaker, lançada em 67 pela Charlton, com 5 edições. Na DC tivemos a minissérie Peacemaker Volume 2, lançada em 88, com 4 edições. Ele também vai aparecer em algumas histórias soltas e volta a ter uma história própria só em 2022, com a one-shot Pacificador Perturbando a Paz, escrita pelo Garth Ennis, que é um escritor de quadrinhos muito conhecido. E por fim, teve Pacificador Se Esforça Bastante em 2023, com 6 edições, criada pelo Kyle Starks e pelo Steve Pugh. Comentem aí se vocês vão ler algumas dessas histórias ou se você já leu alguma dessas histórias do Pacificador. E também, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre algumas dessas HQs, então quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem esses vídeos. Eu fazia bastante vídeo assim no começo do canal e eu estou voltando, então se vocês querem mais vídeos falando aqui sobre alguma origem de algum personagem, sobre curiosidades relacionadas a HQs e muitas outras coisas desse tipo, deixem bastante like que assim eu trago sim. E também se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo maravilhoso que eu for lançando para vocês desse formato e de muitos outros formatos. Vale lembrar que todos os sites ali que eu usei para fazer a pesquisa vão estar aí na descrição se vocês querem ler algo mais completa, que é sempre um resumo das principais informações que eu vou pegando, e aí eu condexo tudo isso ali, ó, anexo tudo isso daqui num roteiro e falo aqui com vocês. Vejam esse vídeo aqui que eu comento sobre o primeiro episódio da segunda temporada do Pacificador. Eu estou gravando esse vídeo no dia em que o primeiro episódio vai ser lançado aí, então eu não posso dizer ainda o que eu achei, né? Então vê esse vídeo aí que vai estar bem legal. Me siga nos outros perfis que também temos conteúdos bem legais por lá também. Compartilha esse vídeo com os fãs de Peacemaker aí, fãs da DC, fãs de HQs, fãs de filmes de heróis, e eu só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!